Fala pessoal, beleza? Professor Vasconcelos. Hoje nós vamos dar continuidade no vídeo anterior, onde nós estávamos falando sobre análise horizontal. Hoje nós vamos mostrar para vocês, dando essa continuidade, falar sobre os métodos dinâmico e estático, que são as duas formas que nós temos para analisar as demonstrações contábeis, ou seja, a evolução dessas demonstrações contábeis. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações para você saber quando eu estiver postando novos vídeos, Dê o seu like, compartilha, faça um comentário para a gente poder estar trabalhando juntos aí. Então, sem mais delongas, nós vamos ao que interessa. Vamos falar sobre análise horizontal, os dois métodos, estático e dinâmico. Então, nós temos essas duas ferramentas. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa hoje falando sobre a análise estática e depois, posteriormente, nós vamos falar sobre a análise dinâmica, beleza? Então, na análise estática, o que acontece? Qual é o procedimento para a análise estática? Na análise estática, eu vou adotar, eu vou aqui fazer uma adoção de um ano como base, ou seja, um ano de referência. Toda a minha análise vai ser em cima desse ano base, esse ano de referência. A partir desse ano de referência, eu vou conseguir identificar, em termos percentuais, quanto aumenta ou diminui, uma conta em relação a esse ano de referência. Então, vou usar para isso, eu vou usar a regra de 3 simples, todo mundo sabe a regra de 3 simples. Eu vou ter meu ano base, que é a minha referência, como 100%, ok? E o meu ano que eu estou querendo analisar, que é o meu ano 2, quantos por cento ele é em relação a esse ano base, ou seja, quanto aumentou ou quanto diminuiu. Da mesma forma, eu vou fazer para o último ano, por exemplo, eu vou ver quanto que o meu último ano, o meu ano 10, aumentou ou diminuiu em relação ao ano 1, sempre em termos percentuais, beleza? Então, matematicamente, eu vou ter essa expressão aqui, para a gente poder operacionalizar, vou ter essa operacionalização, ou seja, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano K, dividido pelo ano 1, ou seja, os anos que eu quero analisar sempre em relação ao ano base, vezes 100, menos 100%. Essa é a formulazinha matemática que nós aplicamos para fazer essa análise horizontal estática. Tá? Então, nós vamos conseguir, a partir dessa equaçãozinha matemática, identificar o quanto no período, é importante frisar isso, quanto no período da minha análise houve de evolução ou de diminuição da minha variável que eu estou analisando. Beleza? Então, vamos exemplificar essa situação, tá certo? Então, lembra aqui daquele gráfico que eu mostrei para vocês no último vídeo, nós temos 3 empresas, de um setor X qualquer, Y qualquer, 3 empresas desse mesmo segmento, porque nós temos que analisar empresas do mesmo segmento para fazer sentido a nossa análise, tá? Lembra que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Nós temos que fazer a atualização monetária. Então, nós atualizamos, os valores, para um indicador qualquer. Aí eu usei aqui o GPDI, mas você fica a critério, você tem essa liberdade, essa autonomia de utilizar o indicador que você achar mais adequado para a sua análise. Então, fazendo toda aquela análise, para quem não lembra, volta aí no vídeo anterior, que você vai ver como se procede a análise, a correção monetária, melhor dizendo, dos índices financeiros pelo meio de um indicador, de um índice, no caso aqui o IGPDI, mas você vai usar qualquer outro, como eu disse. Então, todos os valores das minhas demonstrações, das minhas variáveis, vão estar corrigidas. Nesse caso hipotético, eu joguei todos os valores para o ano 10. Então, eu peguei como se eu tivesse pegado esse valor no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e trouxe todos eles para cá, para o ano 10. Então, todos estão a valores do ano 10. Então, aqui é o nosso último ano de análise. Não vamos chamar de referência, de análise. Então, todos estão a este valor aqui. Beleza? Então, feito essa correção, se você não pode fazer análise de balanço sem fazer essa correção monetária, senão você fica com um dado não verdadeiro.
Então, quando você faz isso, aí você parte para uma análise de evolução, você vai partir para essa questão, né? Como eu disse para vocês, o ano 2, por exemplo, pelo ano 1, né? Vezes 100. Aí vamos botar um cochichezinho aqui que eu fiz, menos 100%. Quando você aplica essa fórmula nestes valores das empresas, você vai encontrar o quanto que cada ano cresceu em relação ao primeiro, sempre em relação ao primeiro. Então, se eu pego 85,23 e divido por 67,02 vezes 100 menos 100%, eu vou achar 27,16%. Você pode fazer a conta aí que você vai chegar a esse resultado. A mesma coisa para a empresa B, a mesma coisa para a empresa C. Né? Então, nós temos que, do ano 2 para o ano 1, né, como esses dados hipotéticos são referentes ao lucro líquido da empresa Y, né, do setor X qualquer, nós podemos analisar, né, que do ano 1 para o ano 2 houve um incremento, né, de 27% na empresa A, 22% na empresa B e 25% na empresa C. Né? Então, ou seja, todos mantiveram o mesmo incremento. Então, algum fator de um ano para o outro afetou positivamente todas as empresas do segmento ou essas três específicas. Né? Mais uma vez, nós somos analistas externos, nós não sabemos os detalhes internamente da empresa, então nós nos pautamos com o que nós conhecemos a nível de macro e microeconômicos, mas os detalhes internos é só o analista interno que vai ter melhores condições de informar isso. Então, analisando o cenário macro, nós podemos dizer que se houve um evento X qualquer aqui, esse evento trouxe benefícios para as três empresas em análise e elas conseguiram aumentar na média 23, 24% em termos de lucro. Beleza? Então nós já temos um cenário. Se eu calcular para o ano 3, eu vou pegar o ano 3 e dividir pelo ano 1, né, 65,02 dividido por 67,02, nós já podemos ver que do ano 3 em relação ao ano 1, a empresa A teve uma perda de 3%, a empresa B continuou ganhando, passou a ter 27%, e a empresa C, em relação ao ano base, ela teve um incremento de 51% praticamente. Ela dobrou, né? Ela teve quase que um dobro do seu faturamento. Né? 50% do que ela teve de lucro, ela aumentou 50% do lucro dela, melhor dizendo. Tá? Então, é uma empresa interessante que a gente tem que analisar, acompanhar a evolução desse lucro líquido. Tá certo? Se eu fizer a mesma coisa para o ano 4, eu pegar esse valor de todas as empresas e dividir pelo ano 1, nós vamos ver que ela teve uma melhora do ano 3 para o ano 4. Né? Então, ela teve um ganho de 19% em relação ao primeiro ano. A empresa B, 7%. E a empresa C, olha só, ela teve um aumento de 68% em relação à referência, ao ano base. Então, ela, num primeiro momento da nossa análise de lucratividade, ela está tendo um comportamento ascendente de lucratividade. Tá certo? A mesma coisa para o ano 5, ano 6, ano 7, ano 8, ano 9, né? E o ano 10, basicamente, nós vamos fazer toda essa análise evolutiva. Tá? Você pode replicar os cálculos, né? Usando essa expressão, né? Que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que alcançar os mesmos resultados. Mas eu quero chamar a atenção na empresa C. Tá certo? Vou até mudar a cor aqui do meu lápis, né? Vamos botar aqui um azulzinho. Porque veja bem, do ano 1 ao ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e ano 6, ela apresentou, como eu disse, um comportamento de subida na lucratividade. Aconteceu algo, né, aqui especificamente do ano 5 para o ano 6, né, melhor dizendo, do ano 6 para o ano 7, especificamente aqui, durante esse interstício de espaço temporal aqui, está marcado de azulzinho, aconteceu algo na economia, né, que fez com que essa empresa que vinha com comportamento ascendente de lucratividade, mudou o comportamento. Olha,
de 108% no ano 6, ela começou a cair vertiginosamente a sua relação de lucratividade em relação ao meu ano base, chegando a 11, 12% no meu último ano de análise. Então ela teve um comportamento quase que um ícone. Ela subiu, chegou aqui, que é esse ano 6, alguma coisa, algum evento macroeconômico, podemos inferir dessa forma, que fez com que ela mudasse o comportamento da lucratividade. Então nós temos que ter atenção com essa empresa, o que está acontecendo. Né? Aí nós temos que buscar informações, né, no segmento, tentar buscar em detalhes dentro das demonstrações, dentro das notas explicativas, né, para ver o que aconteceu especificamente nesse ano, né, do ano 6 para o ano 7. Tá? Por quê? Porque houve uma queda abrupta. Em relação às outras, elas mantiveram um comportamento, né, aceitável, inclusive até de acréscimo em relação ao ano. Excetuando o ano 3, que foi alguma coisa atípica que aconteceu para essa empresa específica, que ela teve uma perda, mas depois ela recuperou e manteve-se um comportamento, né, oscilou um pouco, mas um comportamento pelo menos aceitável em termos de lucratividade. Então nós teríamos que, nesse cenário específico aqui, da nossa análise horizontal estática, nós temos que lembrar, nós estamos tendo como referência o ano 1 sempre. Então nós estamos vendo tudo o que aconteceu nas demonstrações contábeis em relação a esse ano 1. Mais uma vez, fatores estranhos, né, que mudam o comportamento. Isso não é só para conta lucro, mas para qualquer conta que você estiver analisando, qualquer variável que você estiver avaliando, você tem que buscar entender o que aconteceu especificamente aqui, nesse ano 6 aqui, tá certo? Que fez com que mudasse especificamente para a empresa 3, né, a empresa C, o comportamento. Ele começou a ter uma perda de lucratividade. Às vezes a auditoria, né, que passou por essa empresa, identificou algo interno à empresa, alguma coisa interna, aumento de custos, né, alguma coisa nesse sentido, aumento de despesas, grandes perdas, enfim, alguma coisa vai ter que estar evidenciada nas demonstrações ou nas notas explicativas, mostrando, no ano 6 aconteceu o parâmetro alfa, o evento alfa, e esse evento alfa foi catastrófico, vamos dizer assim, né? Ela continua tendo um lucro relativamente positivo. No entanto, quando a gente pega em relação ao ano nosso de base, nós percebemos que é uma queda considerável, tá? Então, gente, essa é a ideia da análise estática, é buscar esse entendimento do que está acontecendo com a empresa, né? Sempre tendo como parâmetro, como eu disse, o ano 1, nosso ano 1 de referência, o ano base, beleza? Essa é a essência. Lembrando, nós temos sempre que buscar entender o que os números estão dizendo, quais são os fatores que estão afetando essas empresas, já que nós não temos acesso, né, a mais detalhes internos da empresa. Nós temos que buscar nas notas explicativas especificamente alguma possível explicação, ou no cenário macroeconômico, né, para poder entender o que de fato aconteceu naquele setor, naquele ano específico, que apenas uma empresa, né, aí repito, é apenas uma empresa, não é o setor, não é o segmento, mas é uma empresa. Às vezes a explicação não é nem a macroeconômico, né? Às vezes o problema está internamente, né? Uma mudança de política, enfim, as notas explicativas serão capazes de nos explicar o que está acontecendo, beleza? Galerinha, eu vou parar nesse vídeo aqui na análise estática, vou apresentar um outro vídeo para vocês sobre análise dinâmica, né, com esses mesmos dados, tá certo? Se você gostou, mais uma vez, compartilha, né, dá o seu like aí, né, a gente vai trabalhando para apresentar conteúdos bons para vocês. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço a todos, até mais.